você deve imaginar que algumas línguas soam mais rápidas e, de fato, elas são mais rápidas do que outras. O fato de uma língua ser pronunciada mais rápido, ou nós temos a impressão de que ela é falada mais rápido, será que ela, então, tem mais informação do que línguas que são mais lentas naturalmente? Aliás, a pergunta é, será que há línguas mais lentas naturalmente? E as boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Como sempre, neste quadro, nós analisamos notícias que saíram na semana sobre, claro, o ponto de vista linguístico. E no vídeo de hoje, nós vamos responder à pergunta, afinal, qual que é o idioma mais rápido do mundo? Já deixa aqui nos comentários, antes de ver o vídeo, qual idioma você acha que é o mais rápido do mundo. E você também pode dizer se você se surpreendeu com a resposta. Você acha que é uma pessoa que fala rápido? Será que o fato de você falar rápido tem a ver com a sua língua? É possível que brasileiros digam que os portugueses falam muito mais rápido, ou que, por exemplo, quando eles ouvem alguém falando em espanhol, não entendem nada porque é muito rápido. E eu acredito que qualquer brasileiro que aprende espanhol, por exemplo, já teve a sensação descrita nesse vídeo quando acha que está fluente na língua. Hemos avisado todos los pasajeros de Chevalier que... Muchas gracias. Mas será que de fato o espanhol é a língua mais rápida que nós temos? Bom, antes de responder isso, vamos dar uma olhada na notícia que motivou esse vídeo. O artigo original do HuffPost que eu vi estava em espanhol, mas não é tão difícil de entender, a gente pode ir traduzindo os pontos mais importantes. Então olha só, o idioma que planta a cara, ou seja, que faz frente ao espanhol como o mais rápido do planeta com 8 sílabas por segundo. E é claro, quando vemos notícias como essa, anunciando, por exemplo, uma descoberta científica, ou um estudo, uma coisa assim, a gente sempre tem que investigar mais a fundo para saber como foram feitas essas pesquisas, porque imagine que de uns 7.000 idiomas que nós temos no mundo, por exemplo, conhecidos, aqui, claro, não vai abordar todos de uma forma igual, seria impossível colocar todos numa mesma pesquisa. E é por isso que aqui embaixo nós já vemos uma das limitações que todo estudo tem, né, mas que desse especificamente é a limitação de ter somente analisado 17 idiomas. E nós já vamos falar quais idiomas foram analisados, mas o que eu quero sempre recomendar é que quando você vê esse tipo de notícia, se você tem interesse, é claro, vá atrás das fontes para saber de onde que saiu essa informação. Então aqui no artigo original, na verdade, eles não fazem nenhuma referência direta, normalmente por hiperlinks. Então eu tive que pesquisar qual que era o artigo original que citava essa pesquisa que estava aqui nesse site Infobay, que é na verdade uma notícia de 2020, de janeiro de 2020, sobre um artigo que foi lançado no final de 2019. Então já faz um tempinho, aqui é uma reciclagem dessa matéria aqui nessa notícia nova que saiu essa semana. Mas então o título da primeira matéria é Que idioma é o mais rápido, falando aqui sobre os 17 idiomas analisados, e por fim eu consegui chegar aqui a informação de qual era a universidade que investigou, que pesquisou isso, e eu cheguei a esse pequeno resumo aqui falando de uma forma resumida o que tinha naquele estudo original que foi citado nesses dois artigos, nessas duas matérias que eu citei agora. E aí, finalmente, então, consegui chegar à matéria original aqui e foi publicada na Science, que é uma grande divulgadora de artigos científicos, tem bastante respaldo científico, é bem creditada, então, normalmente, a informação que passou por aqui passou por várias revisões e a gente pode dar um crédito bem relevante a ela. E o objetivo aqui não é entediar ninguém com um artigo longo, cheio de informações e modelos de cálculo, por exemplo, foram necessários para fazer essas formulações aqui, mas o que eu quero trazer são as conclusões e as implicações e as sugestões do que pode estar por trás dessa matéria. E para adiantar, infelizmente o português não foi uma das 17 línguas analisadas, o que me frustra um pouco, porque eu teria muita curiosidade de ver nesse estudo aqui o português colocado nessa classificação. Então, para começar a explicar um pouco mais esse artigo, você deve imaginar que algumas línguas soam mais rápidas e, de fato, elas são mais rápidas do que outras. E isso que esse artigo, na verdade, queria avaliar não era só a velocidade em comparação uma com a outra, mas é se o fato de uma língua ser pronunciada mais rápido, ou nós temos a impressão de que ela é falada mais rápido, talvez por motivos naturais daquela língua, será que ela então tem mais informação do que línguas que são mais lentas naturalmente? Aliás, a pergunta é, será que há línguas mais lentas naturalmente? Isso, como vocês podem imaginar, não é uma tarefa fácil, mas esse artigo faz um bom trabalho para mostrar que nenhuma língua é mais complexa do que a outra. E eu já vou explicar um pouco mais sobre essa ideia. Mas para você ter uma ideia, a unidade usada aqui para analisar velocidade, ou seja, quanto de informação ou quanto de uma língua é falada por segundo, por exemplo, é a sílaba. E aqui é um pequeno embate, porque muito se debate na fonologia já há muito tempo sobre essa ideia da sílaba ser ou não uma unidade universal em todas as línguas. Mas a justificativa nesse artigo para poder usar a sílaba como um parâmetro eu acho bem razoável, porque em contrapartida disso, nós teríamos que usar algo como morfemas. Os morfemas seriam aquelas unidades linguísticas mínimas, ou seja, o menor possível que tenha um significado. E um fonema, por exemplo,
exemplo, é um som que quando é trocado, por exemplo, vai afetar o significado. É claro, a gente está falando do menor som possível que afeta o significado. E a escolha da sílaba como unidade de análise, nesse caso, foi feita porque ela é uma daquelas unidades que são menos sujeitas a serem eliminadas na fala, por exemplo, por completo, como em algumas línguas fazem. Até porque essas unidades mínimas de sons e de sentidos que eu falei agora podem variar demais nesse estudo que é entre línguas, ou seja, um estudo interlinguístico nesse caso tem que avaliar qual que é a melhor variável para se analisar entre línguas diversas, de famílias diversas e que têm sistemas, estruturas bem diferentes. E ele cita aqui alguns artigos neurocognitivos que parecem indicar que, de fato, a taxa de sílabas por segundo, por exemplo, qualquer unidade de tempo, é aparentemente a propriedade mais fundamental da produção e da percepção da fala. Como eu sempre falo, todo estudo tem as suas limitações e quando nós vamos avaliar a metodologia do estudo, é por isso que é importante analisar com calma, nós temos que ver o que foi considerado e o que não foi considerado. E nesse caso, sabemos que estamos trabalhando com uma unidade que pode não ser universal, pode ser que não seja um consenso, que é a sílaba, mas que está sendo usada nesse caso como parâmetro. Para vocês terem uma ideia da diferença entre essas línguas que foram analisadas em relação à produção de sílabas, por exemplo, o japonês e o espanhol produzem 50% mais sílabas do que, por exemplo, o tailandês e o vietnamita. E o curioso é que o japonês e o inglês têm uma diferença de proporção de quantidade de sílabas, por exemplo, diferentes de 1 para 11, ou seja, é uma sílaba no japonês para 11 no inglês. E aqui, é claro, eles tiveram que dar um parâmetro para essa pronúncia, porque a gente sabe que pessoas diferentes vão pronunciar, de regiões diferentes, né, vão pronunciar algumas palavras de forma diferente. Por exemplo, em inglês, a palavra probably teria 3 sílabas, mas algumas pronúncias nós podemos encontrar na fala de algumas pessoas algo como com 2 sílabas, como probably. Então, nesse caso, eles vão sempre considerar a forma canônica de pronúncia, vamos dizer assim, com 3 sílabas, nesse caso do probably. E eu sei que vocês estão muito curiosos para ver qual que é a resposta definitiva, então, claro, vamos então ao gráfico que mostra essa taxa de sílabas por segundo para cada língua. Esse gráfico aqui está disposto de uma forma que talvez não seja muito clara para ver, mas então os idiomas mais rápidos são o japonês e o espanhol, e logo ali na sequência vem o euskera, ou basco, a língua do País Basco, que é falada naquela região norte da Espanha, que é uma língua que não faz nem parte do tronco indo-europeu, que são algumas, que o espanhol, por exemplo, o italiano, o francês, o inglês, o alemão, vem todos esse mesmo tronco linguístico, o basco ele não é parte disso. As línguas mais devagar, as línguas mais lentas, ou seja, que produzem menos sílabas por segundo, são o tailandês, o vietnamita e o chinês, o mandarim que a gente entende como padrão. E esses resultados podem levar você a pensar que o japonês, o basco, por exemplo, e o espanhol, eles transmitem mais informações por segundo do que as outras línguas que são mais lentas, ou têm menos sílabas por segundo. Só que o que é fascinante nesse estudo é que, pela quantificação que eles fizeram, que são vários modelos matemáticos, todas as línguas transmitem a mesma quantidade de informação no mesmo tempo. E isso é o mais interessante, ou seja, a estrutura de cada língua parece ser uma coisa intrínseca a cada língua, né? Ela dita a velocidade ou a quantidade de sílabas que vão ser expressas por segundo. Mas, por exemplo, a complexificação da informação que está sendo produzida por segundo vai contar na hora de você fazer o cálculo dessa quantidade de informação total transmitida. E no final, eles perceberam que todas as línguas tem uma taxa de informação de 39 bits por segundo. E aqui essa conversão de informação para bits é descrita no artigo, é muito complicado, porque são modelos matemáticos para quantificar, mas o que importa é na normalização dos dados para quantificar a quantidade de informação, eles descobriram que existe como se fosse um ótimo para todas as línguas, ou seja, é como se o cérebro humano, pelo menos é o que implica o artigo, conseguisse somente processar essa taxa de informação, ou seja, 39 bits por segundo. E o interessante é pensar que cada língua tem uma estratégia diferente, ou se formou de acordo com o seu ambiente sociocultural, que seja, né, que formou aquela língua, cada uma tem a sua estratégia para transmitir essa informação de 39 bits por segundo da sua maneira. Por exemplo, o japonês, o espanhol e o basco, por exemplo, aparentemente tem uma quantidade de informação por sílaba ou por unidade ali de medida que a gente está usando, menor do que, por exemplo, outras línguas mais lentas. Então, ao passo que o vietnamita precisa de poucas sílabas para transmitir mais informação, nesse mesmo tempo, o japonês e o espanhol vão precisar de mais sílabas para transmitir a mesma quantidade de informação. E no final, a comunicação, que é a finalidade última da língua, não está sendo prejudicada, a diferença é a estratégia que cada língua, nesse caso, adotou para transmitir essa informação. E isso só reforça o que a gente fala sempre aqui, que não existe uma língua mais difícil ou menos difícil,
ou mais complexa e menos complexa, como alguns parecem fazer parecer. Dizer, por exemplo, que o português é mais complexo e é mais completo, vamos dizer de alguma forma, do que o inglês, só porque, por exemplo, tem menos conjugações, ou que o japonês, por a gente não entender muito aquele esquema de ideogramas, é mais complexo que, por exemplo, o vietnamita, o tailandês, ou até o coreano, que não tá no top lá das línguas mais rápidas, por exemplo, é uma mentira, porque cada língua vai ter uma estratégia diferente para transmitir a mesma informação. E no final, o que esse estudo aqui nos leva a crer, que parece bem corroborado, e claro, outros estudos comprovando ou ajudando a comprovar, a dar suporte a isso, vão ser necessários. Eu não vi se tem outros, mas o que nós parecemos entender disso aqui é que existe uma capacidade humana de compreensão linguística, ou seja, de compreensão de informações, e ela sempre vai ser a mesma. A diferença é que cada língua vai encontrar uma forma de expressar diferente, seja falando mais rápido para transmitir mais informações, porque cada unidade, no caso a sílaba que a gente está vendo aqui, transmite menos informação, ou falar menos sílabas por segundo, porque cada sílaba tem mais informação por unidade do que aquelas outras que eu citei antes. Então agora você pode dizer sim que ouvir espanhol é mais difícil, porque é sim mais rápido, ou seja, eles falam muito mais rápido, por exemplo, do que outras línguas que nós temos latinas, como o italiano, o catalão, por exemplo. Mas no final, é só pensar, por exemplo, como se fosse a asa de um pássaro aqui. Nós temos um beija-flor, que tem uma asa bem pequena, e nós temos, por exemplo, um côndor dos Andes, que é uma ave que tem um diâmetro, né, de asa muito grande. O beija-flor vai ter que bater as asas muito mais rápido para poder compensar o tamanho das suas asas. Já o côndor, por exemplo, ele tem que bater muito menos as asas, porque ela é muito maior e vai ser compensada ali pela resistência do ar. Então, se você quiser aprender espanhol ou o japonês, por exemplo, você tem que se adaptar ou ter na cabeça que essas sílabas, você vai precisar de mais sílabas para poder veicular uma informação que você, em português, por exemplo, ou em inglês, faria com menos sílabas. E falando em aprender língua, você também pode aprender línguas com o curso de idiomas da OnePlus One, que é aquela escola parceira que está divulgando o seu trabalho aqui por meio do nosso canal, que é um curso excelente. Eu tenho certeza que você precisa do inglês para trabalho, ou para passar um exame, um teste profissional, por exemplo, de fluência em inglês, ou para mesmo aprender a falar com nativos, por exemplo, se você vai viajar ou vai fazer alguma viagem de intercâmbio, a OnePlus One vai te ajudar a chegar nesse objetivo e melhor, com estratégias de uma pessoa muito especializada, não só no idioma, mas em outras áreas complementares que vão te dar mais suporte para poder chegar no seu objetivo. Dá uma olhada no que a Karina, a fundadora da escola, está dizendo sobre o curso. Olá, pessoal aqui do Movimento 140. Olá, Rafa. Obrigada por esse espaço, por esses minutos. E eu quero me apresentar. Meu nome é Karina. Eu sou fundadora da OnePlus One, Aprenda Inglês e muito mais, uma escola de inglês que acredita no crescimento pessoal e no sucesso profissional por meio da língua e por meio das nossas experiências individuais e coletivas. Também acreditamos que pela troca e compartilhamento de informações, conhecimento, nós podemos expandir os nossos horizontes. Nós oferecemos inglês do básico ao avançado, ou talvez se você já fala inglês e queira praticar um pouquinho mais com aulas temáticas e contextualizadas, nós oferecemos também esse trabalho. Talvez a sua necessidade seja expandir o seu conhecimento na área do inglês corporativo. Também acredito que possamos te ajudar nesse processo. Ou se a sua necessidade é tirar uma certificação internacional, porque você esteja pensando morar fora ou estudar fora, acredito que aqui na OnePlus One também possamos te ajudar. Eu sou formada em tradução e interpretação, tenho pós-graduação em ensino da língua inglesa e prática e docência da meditação, que nos ajuda a concentrar mais. Quanto mais concentrados estamos, mais retemos informação e mais lembramos do que a gente aprendeu. Eu sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, um nome um tantinho longo para lembrar, para poder oferecer um pouquinho mais ideias do mundo corporativo. Eu sou também pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Caso você queira saber um pouquinho mais do nosso trabalho aqui na OnePlus One, convido você a conhecer um pouquinho mais, aprender inglês e muito mais. Obrigada, pessoal! Então dá uma olhada no Instagram da OnePlus One para você ter mais informações, pode mandar um direct ali ou entrar em contato com eles por meio do WhatsApp. Eu quero agradecer a Karina e a OnePlus One pela parceria e eu espero que você também aproveite essa oportunidade para melhorar o seu inglês. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, é claro, e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140
ou no TikTok Movimento 140. E se quiser, você ainda pode contribuir financeiramente com esse canal, mandando aqui um Pix, se você estiver no Brasil, que no mínimo R$1, mas pode mandar quantia que for para ajudar aqui a divulgação científica. Muito obrigado e até a próxima!